é identidade, doutor Vitor? Identidade, eu vou trocar para um sinônimo que é o autoconhecimento. Sim. Quando eu tenho a capacidade de estar ciente a meu respeito, de saber aquilo que eu gosto, de saber aquilo que eu não gosto, de entender as minhas inclinações, entender as minhas mazelas. Então é um conjunto de hábitos, um conjunto de pensamentos que, quando aglutinados, formam você. Boa tarde, queridos e amados ouvintes da querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoado e eu aqui no programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade que nos ajuda a refletirmos sobre essa vida abençoadamente maravilhosa que a gente tem. Hoje eu estou com um convidado, ele que é psicólogo clínico, ele que é da paróquia de São Simão, ali, gente, em Belfor Roxo. Mas ele tem consultório aqui pertinho da rádio, o consultório dele é no Largo do Machado e ele também atende online. O convidado de hoje do programa Viver Bem é o doutor Vitor Lima. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvinte. Mais uma vez, minha gratidão de estar recebendo esse convite de estar aqui com vocês e espero ajudá-los nessa exímia tarde de domingo. Qual é o seu CRP, Vitor? O meu CRP é o 0572243. 3 anos já comigo. Opa! E o doutor Vitor também é palestrante, é professor aí de alguns cursos, inclusive curso de psicologia, assim, bebe muito da filosofia. Eu o conheço bem de perto porque nós trabalhamos também no mesmo espaço clínico. E no final do programa, anotem que ele vai passar o contato. O tema de hoje é a crise de identidade e a sua influência na saúde mental. Será que todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos crise de identidade ou outras crises? Será que sabemos quem somos? As experiências que vivemos, os relacionamentos que construímos, até as nossas crenças, muitas vezes nos levam, diante dessa conexão que é o mundo, né, o meio social, nos levam a algumas crises. E para falar desta crise de identidade, a primeira coisa é entendermos o que é identidade, doutor Vitor. Identidade, eu vou trocar para um sinônimo que é o autoconhecimento. Sim. Quando eu tenho a capacidade de estar ciente a meu respeito, de saber aquilo que eu gosto, de saber aquilo que eu não gosto, de entender as minhas inclinações, entender as minhas mazelas. Então é um conjunto de hábitos, um conjunto de pensamentos que, quando aglutinados, formam você, enquanto indivíduo. Né? E o que está, além de tudo isso que eu estou falando, o que está também junto desse pacote? Está a minha personalidade, estão os meus temperamentos, perdão, o meu caráter. Tudo isso somado leva à identidade de um indivíduo. E existem vários fatores que contribuem, externamente falando, para que essa identidade ela seja formada. Desde a influência familiar à influência social. Os seus amigos, colegas de trabalho, os meios dos quais você vive, seja faculdade, curso, escola. Então, dependendo de como você filtra a realidade, a sua identidade ela também vai sendo formada. Sim, na verdade, né, o que o doutor Vitor fala é que a nossa identidade é um conjunto de características. Né? Pode distinguir uma pessoa, claro, todos nós somos seres únicos e irrepetíveis,
mas também pode distinguir um grupo social. Uhum. Então, uma identidade, ela compõe, né? Ela compõe. Nós falamos identidade ontológica, tem a Exatamente. identidade genética, né? Exatamente. Compõe um indivíduo na sua existência e na sua, digamos, dimensão social. Exatamente. Até abrindo um parênteses, doutora Sônia. A íris e a marca do polegar digital, né? Esqueci o nome disso aqui, é digital. Não se repete, é exatamente isso, é irrepetível. Todas essas marcas biológicas que nós temos são únicas. Então, se você for fazer um cadastro, enfim, até mesmo precisar fazer um exame oftalmológico, os médicos eles falam que a íris ela tem uma assinatura própria para cada pessoa. Não se repete. O padrão da íris não se repete, assim como o padrão da digital. Né? Então, complementando o que a doutora Sônia está falando, a identidade é um conjunto de fatores e também existem grupos relacionados à identidade. Identidade biológica, identidade social, identidade individual. Né? Então, com vários outros pontos que aglutinados levam ali a formação dessa identidade. E já que estamos falando sobre crise de identidade, o doutor explicou, esclareceu muito bem o que é identidade. E afinal, o que é crise? A crise é quando o parafuso solta. Quando o parafuso solta e a gente começa, de certa maneira, a questionar quem é que somos nós. Antigamente, tinha muito a famosa crise dos 40, a crise dos 30. São delimitações específicas para uma etapa da vida. Porém, entretanto, todavia, eu tenho notado que elas já não estão mais pertinentes, né, especificamente falando, não estão acontecendo em momentos isolados da vida, como as crises de 30, as crises dos 40, não. A partir da adolescência, eu já tenho observado muitos adolescentes, jovens, adultos e até mesmo alguns idosos têm levado essa marca dessa crise de identidade. Elas não conseguem responder coisas simples, como, por exemplo, por que você faz as coisas que você faz? E isso se dá por uma série de outros fatores também. E aí eu vou me aproveitar da logoterapia, dos escritos do Viktor Frankl, que ele explica isso muito bem. Hoje, o século XXI, nós temos tantos recursos à nossa volta que isso nos ajuda, de certa maneira, nos facilita a lidar com algumas exigências sociais e até mesmo profissionais, de certa maneira. Enfim, que quando a gente acaba tendo esse meio tão facilitado, a gente entra num automatismo. Entrando no automatismo, eu não preciso necessariamente pensar no porquê que eu estou fazendo as coisas que eu faço. Porém, quando eu estabilizo e paro, começa a vir a voz da consciência perguntando o que você tem feito da sua vida. As pessoas acabam entrando numa crise por conta disso. Né? Ou elas entram enganjam num meio profissional, numa carreira profissional, porque mandaram ela fazer, né? Mandaram ela ir para essa carreira, ou porque está todo mundo fazendo, mas não é uma coisa que vem de dentro dela, não é ela que está se expressando, não é a alma dela que está falando. É um fator externo que está determinando ou, de certa maneira, reforçando um comportamento dela. Então, isso acaba fazendo com que a alma dela, de certa maneira, atrofie, ela perca essa consciência, consequentemente ela perde essa identidade própria. E isso gera uma série de outras psicopatologias, como a ansiedade, a depressão, a crise existencial, a melancolia e assim sucessivamente. Né? Resumidamente falando, nós hoje temos tanta facilitação devido à tecnologia, devido a até meios políticos, né? Programas políticos que ajudam o indivíduo em si, que ele acabou terceirizando boa parte do que era de responsabilidade dele para outras pessoas e isso fez ele perder a identidade, entrar nessa crise de identidade, perder o parafuso. Sim. Então, podemos dizer, doutor Vitor, que a crise de identidade
é um fenômeno psicológico, que é um desequilíbrio, né? Sim. Quando a própria pessoa ela não consegue sair ou dar respostas, né? Dar resposta ela não quando ela não age. Então, podemos dizer que é um fenômeno psicológico e que acomete a todos nós em determinado, só não sabemos precisar, né? Mas em determinado momento da vida. Perfeitamente. Eu até diria que não somente psicológico, mas como antropológico também. Né? Porque afeta a imagem do homem. Consequentemente, afetando a minha imagem, eu acabo gerando essa consequência na dimensão psicológica também. Então, acredito que seja assim, tanto um fenômeno psicológico quanto um fenômeno antropológico também. E o que a gente vê na clínica, né, acredito que o doutor também, lá nos seus atendimentos, é que esta crise, que é, digamos, naturalmente humana, ela gera ansiedade, Exatamente. angústia, conflitos, e muitas das vezes esses pacientes nos chegam não compreendendo esse gatilho. Portanto, a psicoterapia, o tratamento psicoterápico, ele é fundamental para o autoconhecimento, para o autocontrole, inclusive identificação destas crises. Perfeitamente, doutora Sônia. Sabemos que toda crise tem uma causa. Quais as causas principais para que uma pessoa entre nesta crise de identidade, doutor? Ótimo. Acredito que um dos principais fatores seja essa relativização a esmo. Né? Então, a gente hoje já não sabe mais o que é certo, não sabe o que é errado. O próprio afastamento da história do indivíduo. Por que você recebe o seu nome? As pessoas às vezes não sabem. Qual é a história da sua família? Também não sei. A história da cultura também, a história do Brasil. Engraçado, esses dias eu estava lendo um livro de história do Brasil e eu fiquei maravilhado com uma série de informações que muitas das vezes são omitidas no período da escola. E eu não sabia que nós temos uma descendência não somente de portugueses, mas também de austríacos. E ela está representada, essa descendência, ela está representada na nossa bandeira. Que é exatamente o losango amarelo, ele representa a coroa austríaca dos Habsburgos. E a parte verde dos Orleans e Bragança. Antigamente, na época da monarquia, não existia aquele globo azul, era uma cruz que representava a cruz de Deus justamente para poder trazer uma homenagem aos portugueses que também vieram aqui através da ordem da igreja na época. Então, a gente não conhece a nossa história, tanto a nível cultural quanto que a nível pessoal. Isso gera uma série de desencontros, quebras de tradições, não é somente a tradição pela tradição, doutora Sônia, assim, mas existem certas tradições que elas trazem um baluarte, né, uma fortificação interior para o indivíduo. Hoje, né, uma coisa que eu acho bastante interessante, que liga com essa questão da relativização, a gente não tem mais cerimônias, eventos, e se tenha muito pouco, que trata desse rito de passagem. Hoje, quando é que a gente sabe que um adolescente se torna um adulto? Né? Cada vez mais a gente pega os documentos de algumas organizações, como a Unesco, a OMS, alguns documentos falam que a adolescência vai até os 29 anos. Até os 29 anos. Então, sabe, você está com 29, você ainda é adolescente ou você é um adulto? Isso acaba gerando uma certa confusão, né, no indivíduo e faz com que ele se sinta perdido. Um dos vários motivos que compõem o porquê que a crise de identidade está tão em voga atualmente. Nossa, esse tema é realmente instigante, interessante, importante. Gente, o programa passa muito rápido. Estão gostando? Então, aguardem aí
que faremos apenas um minutinho de intervalo e voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem para a gente viver bem essa vida maravilhosa. Há desafios, há imprevisto, há tudo isso, mas é tão bom viver, não sobreviver, viver e viver bem. Hoje estamos falando de crise. Gente, crise todo mundo tem. Estou aqui com o doutor Vitor Lima, ele que é especialista em crises, porque é psicólogo clínico e está respondendo sobre a crise de identidade e a sua influência na saúde mental. Muitos podem pensar que se tiver crise, pode ter que fazer uso de psicofármaco. E nós diríamos, atente, que pode sim. Se você não sai, não aprende o como sair desta crise, porque a crise nos afeta, é crise social, é crise financeira, tudo nos afeta. Se nós não capacitarmos algo que é inerente ao homem, ao ser humano, e que muita gente não conhece a dimensão noética, né? Então, temos que afinar a nossa consciência para poder apreender o como, né? Ter esse autocuidado, e muitas das vezes precisamos da ajuda profissional para ao invés de estarmos em crise, retirar o S da palavra crise e sermos criativos. Vamos a mais perguntas. Se os nossos ouvintes estiverem ligadinhos aí, podem enviar perguntas para o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br ou pelo direct lá no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Doutor Vitor, afinal, como acabar? Será que conseguimos acabar com a crise de identidade? Pergunta de ouro. É interessante. Bom, eu acredito que não, porque é um fenômeno puramente humano. Mesmo que ela não seja gerada por fatores externos, em algum momento a gente acaba se deparando com essas perguntas existenciais. Quem eu sou, o que eu fiz da minha vida? E algumas dessas perguntas elas são até a fonte de um norte, né? de gerarem um norte para a gente. A primeira crise de identidade que a gente enfrenta, doutora Sônia, é por conta de um processo natural de desenvolvimento, que é a adolescência. Então, assim, a maturação ali das gônadas, o organismo mudando, tudo isso vai gerar uma crise de identidade no adolescente. Na época do estirão também, justamente pelo fato de que o adolescente ele vai olhar ali pro espelho, né, se tratando especificamente falando da figura dos meninos, ele olha para frente, olha ali pro espelho, ele vai achar que o braço dele está maior do que a perna, ele vai falar uma vez fino, depois fala grave, então assim, ele não acaba se reconhecendo justamente por um processo de mudança. E essa crise, vamos assim dizer, ela é um embrião de uma nova etapa, né? Da nova etapa ali que vai exatamente ser a construção do período adulto. Então eu acredito que não. As crises, crise de identidade, ela tem algumas crises que são naturais, né? Ou seja, que elas são pertinentes a cada período, né, de etapa da vida do indivíduo. Porém, existem algumas crises que acabam se intensificando ou até mesmo surgindo por motivos relacionados a essa falta do próprio autoconhecimento, pertinente a esses outros fatores que eu falei no bloco anterior, né? A finalização de algumas tradições, a relativização, esse enfraquecimento no que diz respeito à responsabilidade do indivíduo, essas terceirizações a esmo. Então, tudo isso acaba
fazendo com que nós fiquemos tão conformistas com a nossa situação que a gente acaba perdendo a nossa própria referência. E quando a gente perde a nossa própria referência, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, acredito que não. As crises, elas fazem parte, né, da nossa vida, né, vamos assim dizer. Os questionamentos a respeito de nós mesmos, eles vão sempre existir. Se vai gerar uma crise ou não, muito forte, né, no sentido patológico, vai depender do tanto de conhecimento que o indivíduo tem ao próprio respeito dele. O doutor Vitor fala no sentido patológico. E aí me vem à mente o papel das redes sociais, das mídias, Sim. da tecnologia. Será, doutor Vitor, que nesta sociedade contemporânea, na nossa, né, as redes sociais, as mídias intensificam? Muito, doutora Sônia. Muito, muito, muito. A tecnologia, ela é uma faca de dois gumes. O tempo que, assim, ao mesmo tempo que ela proporciona muitos benefícios, também produz muitos malefícios. E se tratando especificamente das redes sociais, hoje todo mundo sabe sobre a vida do artista, sabe sobre a vida do vizinho, sabe sobre quem está na Austrália, mas pouco sabe sobre si, né? Sim mesmo. E aí qual é o outro fator que contribui para isso também? A comparação. Tem hoje como é que a gente chama, né? Shorts, né? São os vídeos curtos, que tem no TikTok, tem no Instagram, tem até mesmo no Facebook e no YouTube. Qual é o nome? Shorts, né? São vídeos curtos de 30 segundos, sim. 1 minuto. E a gente acaba condicionando o nosso pensamento a achar que as coisas funcionam num estalo. Né? Quantas vezes você já deve ter se esparrado com um vídeo viral onde alguma pessoa está filmando um pedaço de nada de terra, ela dá um estalo e aparece uma casa. Aí dá outro estalo, aparece um carro. Dá outro estalo, aparece um monte de outras coisas. Ou seja, a gente perdeu o critério de tempo, o critério de paciência e o critério de ação. A gente acredita que tudo vai ser igual um miojo. Assim, instantaneamente vai ficar tudo muito pronto. Então a gente se esquece do que vem antes da nossa realização, o que vem antes desses resultados, que é a ação do ser humano, a ação do indivíduo. E as redes sociais, elas têm reforçado cada vez mais esse universo de achar que tudo funciona de maneira muito hiper, mega, ultra rápida. E tem uma outra questão também que vem junto desse mesmo problema, que é a comparação. Fulano acaba ascendendo na vida, né? Ganha dinheiro pra caramba, fica rico, milionário, e eu acabo me colocando nessa posição de eu queria ser que nem fulano, queria ter as mesmas coisas que o fulano. Então isso vai gerando um certo tipo de comparação patológica com um temperozinho da inveja, né? O que é a inveja? O Santo Tomás de Aquino, ele define a inveja como a tristeza pelo bem alheio, né? Então eu fico triste pelo fato de que a outra pessoa ela está feliz. Então isso gera um sentimento muito ruim dentro da pessoa que está se comparando, porque além dela não desejar o bem para o próximo, ela está se colocando numa posição de comparação que muitas vezes a métrica pode estar simplesmente equivocada, porque assim, você não sabe como que a pessoa conseguiu aquilo e você nem sabe se ela está bem. Então quando você decide dizer assim para você, eu queria estar no lugar dessa pessoa, você está pegando uma superfície daquilo que ela apresenta versus tudo aquilo que você sabe a seu respeito. Então pode ser que o cara que esteja bilionário, trilionário, esteja todo endividado no final das contas, não esteja feliz, esteja com uma doença terminal, e aí você decide trocar de vida com ele simplesmente pelo fato de ele ter muito dinheiro. Né? Então assim, a comparação, ela é a métrica da infelicidade, né? O que naturalmente acaba contribuindo também para a crise de identidade. Então, mídia e identidade têm uma relação. Com certeza. Porque acaba
influenciando. Né? Exatamente. Devemos, agora há mais orientações, eu acho muito importante, penso que psicoterapeuticamente falando, eu que sou mãe, avó também, penso que seja muito importante que as escolas realmente limitem. Uhum. Né? E as famílias também. Sim. Né? Temos que retomar, na verdade, a convivência humana. Somos seres humanos, mas sem percebermos, as famílias estão permitindo uma desumanização. Exatamente. Cada um no seu quarto, cada um janta e almoça a hora que quer. É o perto longe, né? Cada, estão todos vivendo debaixo do mesmo teto, porém Distante. Uhum. separados. Então, é um processo de construção, devemos realmente, enquanto profissionais da saúde mental, trazer essa chamada à consciência, nos inserirmos nisso também, porque como profissionais nós devemos levar esse nosso olhar também, porque somos formadores de opinião. E quais estratégias, doutor Vitor, e abordagens terapêuticas que podem ajudar alguém a superar uma crise de identidade e fortalecer a saúde mental? Perfeito. A primeira coisa que eu sugiro é que a pessoa ela tente mapear o lugar que ela está existencialmente naquele momento. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei onde eu estou. Bom, esse já é um bom começo. Pelo menos você admitir que você não sabe onde é que você está, do que falar de maneira aleatória um lugar que você esteja que na verdade você não esteja. Então esse é um ponto interessante. E a partir daí eu começo a estimular ou até mesmo provocar a pessoa a imaginar como que ela gostaria de estar vivendo a vida dela. Por quê? A palavra imaginação, se a gente destrinchar ela, significa imagem para ação. Se eu não imagino como eu quero viver, eu não saio do lugar. Eu não ajo, eu não consigo, de certa maneira, criar coisas, atitudes, pensamentos, enfim, para poder construir essa minha imagem de quem eu quero ser. Então essa dicotomia entre quem eu sou hoje e quem eu quero ser é um dos pontos bastante utilizados para a pessoa começar a sair desse movimento de inércia, né, dessa resistência, de começar a romper essa casca que ela tem consigo mesma. E claro, já avisando que nenhum processo é fácil. Né? O conforto, né? As pessoas que acabam entrando numa crise de identidade muito forte, elas acabam sendo arrebatadas por essa sensação do conformismo. Porque, de certa maneira, elas acabam não fazendo nada, elas se acostumam na vida que elas estão vivendo, só que não está sendo bom, não está sendo positivo. E a partir do momento que você decide romper com esse modus operandi, você vai sentir o peso do mundo em cima de si próprio. Porque você decidiu agir, né? E agir é diferente de reagir. Reagir é um movimento inconsciente e é um movimento também simplesmente você responde de uma maneira imediata. Você não está entendendo necessariamente o que está acontecendo. E a ação, né? O agir, ele tem a ver com interpretação. Eu entendo o que está acontecendo para depois eu começar a elaborar ou a fazer alguma coisa. Então as pessoas que estão imersas numa crise de identidade, elas estão imersas também num conformismo e só sabem reagir. Então, rompendo o conformismo, consequentemente você rompe o paradigma da reação para entrar no processo de ação. E à medida que você vai exercitando, à medida que você vai agindo, à medida que você vai indo atrás daquilo que você deseja construir para si próprio, você vai se moldando e você vai entendendo quem você é. O Heráclito ele tinha uma frase muito bacana que ele falava assim: nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. E o que ele está querendo dizer com isso? Que nós estamos em um constante processo de mudança. Só que não é uma mudança ontologicamente falando 100%, né? Por quê que não é 100%? Porque se sempre estivéssemos mudando
o tempo todo, todas as dimensões inerentes da vida, hoje eu sei quem eu sou e amanhã eu não sei quem eu sou. Ontem eu dormi como Vitor e hoje será que eu sou João? Não, existe um núcleo dentro da gente que permanece intacto, mas existem outras dimensões da nossa vida que acabam mudando, mas ainda assim você tem ciência de quem você é. Eu convido até o ouvinte a refletir sobre isso. Pode ser que há 10 anos atrás você pensava de um jeito e hoje você pensa de um jeito completamente diferente. Mas isso não significa que você tenha mudado 100% a sua identidade. Você sabe quem é você, você sabe de onde você veio, você sabe o que você faz e você sabe o que você está aqui me ouvindo agora. Então, esse é algo que a gente precisa deixar mais em evidência, né, que é o nosso núcleo, que a gente poderia chamar até mesmo da dimensão noética, que vai realmente trazer a nossa identidade, que vai trazer vai trazer à tona a nossa consciência de ação. Perfeito. E o que contribui, doutor Vitor? A gente sabe que diversos fatores, mas o que especificamente poderíamos ressaltar que contribui para o surgimento das crises de identidade? Certo. Pseudo-amizade, doutora Sônia. Interessante. As pseudo-amizades, elas acabam contribuindo para isso porque quando você está num contexto de pseudo-amizade, essas pessoas que estão nesse meio, elas não vão necessariamente contribuir para o seu desenvolvimento. Pelo contrário, elas vão contribuir para a sua confusão interior. O ser humano, ele é um ser muito gregário, né? Então ele gosta de estar do lado de pessoas. E algumas pessoas acabam não necessariamente tendo um papel de edificação, e sim de destruição. Nesse ambiente de pseudo-amizade, elas entram num certo tipo de disputa egóica, assim, eu consegui tal coisa, estou fazendo tal isso, e muitas das vezes elas estão tão ressentidas com a história delas mesmas que elas não aceitam o fato de que uma pessoa que esteja do lado delas se dando bem na vida continue e acabam atacando. Essa pessoa acaba se sentindo mal, entra na onda e acaba também perdendo esse eixo, acaba perdendo esse núcleo, se despersonaliza e perde, né? Perde a certeza que ela tinha sobre si. Esse é um ponto. A própria questão da abolição de algumas tradições. Esses ritos de passagem que mostravam o momento onde eu saía de um adolescente e entrava para um adulto, a gente já não sabe mais, né? Na Grécia Antiga, o que você precisava fazer era ser capaz de comandar um barco, dar uma volta numa ilha, você saía como adolescente e voltava como um homem. Hoje a gente já não sabe mais. As festas de debutante são um resquício disso, né? A menina com 15 anos, ela sai desse momento, né? Ela tira essa casca de criança para poder vestir ali a roupa de adulta. Hoje a gente já não tem mais uma métrica mais ou menos desse mesmo patamar, né? A gente já não sabe quando que a gente realmente é um adulto, realmente já é um homem, já é uma mulher. Isso tem ficado cada vez mais difícil de entender. E a própria cultura tem influenciado nesse sentido, né? Você vê ali homens com vestes muito juvenis, muito infantis. Às vezes você vê pais e mães querendo deixar os filhos como se fossem muito adultos dentro de uma idade que talvez não seja tão bacana de ser colocada. A influência das redes sociais, a falta de estímulo de você se aventurar em ambientes desconhecidos, né? Não tô querendo dizer aqui de uma maneira imprudente, mas, por exemplo, pintou a oportunidade, como o pessoal fala, pintou a oportunidade de um emprego. Às vezes você não vai porque você não sabe o que você vai responder, mas o próprio fato de você tomar a decisão de ir até lá, talvez abra as portas para você. O Joseph Campbell, ele foi um mitólogo, ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava que quando o cavaleiro ele decidia subir em cima do cavalo e ir para a guerra, a maior batalha de todas ele venceu, que é a batalha que acontece dentro dele. E a gente tem negligenciado essa batalha interior, né?
vencer interiormente falando é exatamente isso, é você dar um passo em direção àquilo que você não conhece. E hoje nós temos ficado tão enfraquecidos em relação a ter essa atitude desbravadora que a gente perde esse referencial de nós mesmos. E aí a gente entra naquilo que o Frankl falava. Ou nós estamos fazendo as coisas porque está todo mundo fazendo, ou a gente faz as coisas porque alguém está mandando para a gente. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou agindo. É alguém por fora que está me dando um empurrão. Então a gente acaba entrando nessa, como eu posso dizer, né? Nessa, tangenciando muitas coisas, entrando nesse lugar de confusão que infelizmente tem gerado uma série de problemas e de consequências para a nossa vida. Perfeito, doutor. Sempre brilhante. Temos algumas perguntas que chegou. Tem aqui a pergunta da Penha, ela é de Cordovil, mas vamos deixar para o próximo bloco. Vamos fazer um minutinho de intervalo. Até já, gente. Boa tarde. Estou recomeçando, né? É tão bom chegar aqui na rádio e dizer um boa tarde, mesmo que seja no último bloco. Estamos recomeçando aqui o programa Viver Bem e é tão bom estar aqui nos estúdios da Rádio Catedral. Se você ainda não conhece, é aqui na Glória, no prédio da Mitra, no 8º andar. Se ainda não é um amigo da rádio, procure saber como e venha nos fazer uma visita. Hoje estamos aqui no programa Viver Bem, esse é o último bloco. Eu estou com um especialista em saúde mental, que é o Dr. Victor Lima, que é psicólogo clínico, que é da paróquia de São Simão, de Belfor Roxo. Tem consultório no Largo do Machado, já me pediram o contato, mas eu peço aguardem aí, que temos poucos minutos para finalizar o programa e ele passará certamente. O tema de hoje é a crise de identidade e a sua influência na saúde mental. Perguntas chegando e eu vou passar aqui a pergunta da Penha. A Penha a Penha mora em Cordovil. Gente, me desculpe. Eu li o nome Penha, já associei com o lugar Penha, Vila da Penha. Um abraço a todos. Então, Penha, muito obrigada por sua contribuição, por ser ouvinte do programa Viver Bem, é muito importante para a gente. E a pergunta que ela faz, doutor Victor, é sobre o transtorno dissociativo de identidade. Ela pede para que o doutor possa explicar. Perfeito. O transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de dissociação, é o famoso TDI, ele tem como uma etiologia a própria infância. Dependendo dos traumas e abusos que a criança ela sofre ali, ela acaba criando uma série de personalidades para poder lidar com aquilo ali. O que ficou muito, fez com que o transtorno no linguajar corriqueiro fosse chamado de múltiplas personalidades, né? Então, o que acontece? Acontece uma desintegração da memória, da personalidade, do caráter e de vários outros fatores que contribuem para essa formação da identidade, onde o indivíduo ele acaba adotando uma postura completamente diferente daquela que é a usual. Existe um filme, doutora Sônia, muito interessante, Sim. chamado Fragmentado. Já vou anotar. Ele é muito bom, ele pertence a uma trilogia eu esqueci o nome do diretor agora, mas enfim, um dos atores que está lá é o Bruce Willis. Então o filme ele é muito bom, o Samuel L. Jackson também está participando lá. Vou falar para vocês aqui a trilogia, né? Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. E o segundo filme, especificamente, ele vai tratar de um personagem onde ele tem esse transtorno, né, o TDI, e ele tem 24
personalidades contáveis lá dentro do filme. Salvo engano, foi baseado em fatos reais, a história desse personagem. Obviamente que ele foi adaptado, né? Ele foi colocado numa posição muito fantasiosa, mas uma das coisas que acontece lá no filme, por exemplo, é que ele tem uma personalidade, doutora Sônia, que é identificada como uma criança de 8 anos, mesmo a pessoa lá, o rapaz, ele tendo no filme 24, ele troca para essa criança que tem 8, e quando ele troca para essa criança que tem 8 anos, essa criança ela tem diabetes. E ele fica com diabetes. Agora, quando ele troca para outra personalidade, a diabetes some, né? Dentro do filme. Isso não acontece na vida real, tá, gente? Sim, estou pensando. Está muito fantasioso, mas enfim, ali tem mais ou menos a estrutura, né, de como é que funciona o TDI, né, o transtorno de dissociação de identidade. Então, retomando, acontece ali uma desintegração da memória, dos pensamentos e da personalidade, que faz com que a pessoa ela acabe se perdendo ali dentro da personalidade central dela. Sim, olha, é um bom assunto até para fazermos um programa sobre isso. Exatamente. Viu? Falar dessas personalidades. Eu não conheço, vou procurar assistir o filme Fragmentado, que nos ajuda, sim, porque eu nunca peguei um caso clínico desse. Tem outra pergunta aqui do ouvinte Sebastião Sena, ele que é de Botafogo. Quero agradecer também ao ouvinte assíduo do nosso programa. Ele pergunta sobre a importância do acompanhamento psicológico para essas crises de identidade. É fundamental, doutora Sônia. Boa pergunta do ouvinte Sena. É fundamental porque o psicólogo ele vai estar como se fosse ali com o paciente, como se fosse um guia turístico nessa jornada de descoberta. Muitas das vezes, os pacientes acabam reprimindo algumas histórias dentro de si, vão para o inconsciente e eles acabam entrando em ciclos viciosos da vida, o que o Freud muito bem nomeou de compulsão à repetição. E a compulsão à repetição é exatamente eu reviver situações traumáticas sem entender o porquê que eu estou revivendo, né? Sem entender o porquê que eu estou agindo daquele jeito. Então, entrando num movimento de autoconhecimento, muitas das vezes a gente precisa acessar locais que eles são muito traumáticos e muito pesados. E as pessoas às vezes tendem a ignorar aquilo. Mas quanto mais eu ignoro aquilo que me causou um problema, mais eu tento repeti-lo. Então a terapia ela vai, de certa maneira, auxiliar o paciente a entrar nesse lugar, ver os pormenores, dizer o que está incomodando ele, para que aí sim ele resolva aquilo e consiga romper com esse ciclo. A entender qual é o lugar dele na vida dele, qual é o lugar dele na vida dos outros e qual é o lugar dele em relação ao mundo. E quando a gente está tão confuso com nós mesmos, a gente meio que perde o calibre da hierarquia das prioridades. E quando a gente perde o calibre da hierarquia das prioridades, a ansiedade ela bate na nossa porta, né? Por quê? Porque se tudo é importante para ser resolvido, por onde é que eu vou começar? Se tudo tem o mesmo nível de importância, como que você dá o primeiro passo? Eu convido você, ouvinte, a fazer um teste, tentar falar tudo de uma vez. Cada palavra ela tem um peso de importância e é por isso que a gente ordena ela. A nossa frase ela é ordenada. Quando os pensamentos estão desorganizados, significa que eu estou tendo um problema nesse critério em relação a essa hierarquia de prioridade. Então, quanto mais eu conseguir colocar essa hierarquia em cima de mim mesmo, em cima dos meus pensamentos, existe uma maior facilidade de conduzir nesse processo de entender quem eu sou. E a terapia é um caminho que ajuda muito nisso. Sim, até porque é um caminho de autoconhecimento, né? E autoconhecendo-se, o ser humano, né, na sua unicidade, ele pode, com a ajuda desse guia, né, desse que pega firme
e não solta a mão, ele pode potencializar as próprias habilidades humanas. E com a crise de identidade, doutor Vitor, está relacionada ao desenvolvimento de transtornos mentais, como a ansiedade, como a depressão. Eu até cheguei a falar um pouco disso agora nessa última resposta. Sim. A ansiedade, por exemplo. Como é que a crise de identidade ela gera a ansiedade? Por conta dessa quebra de critério de prioridade. Eu fico tão confuso em relação a mim mesmo que eu perco o termômetro de como é que eu posso fazer as coisas. Então eu coloco tudo no mesmo peso de importância, eu vou tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não consigo. Carinhosamente apelidei isso de síndrome de super-herói. Né? O que é a síndrome de super-herói? Tento fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo. Não dá certo, as pessoas acabam ficando tão sugadas, entram naquele processo de estafa, da estafa pula para onde? Para o borderline. Então, no ambiente de trabalho, isso recorrentemente é bastante comum, porque quando eu não consigo limitar o meu ambiente de ação e deixo fatores externos entrarem dentro da minha vivência, eu vou perder o critério de importância, não vou conseguir fazer o que eu preciso, não vou conseguir fazer aquilo que pediram fazer, então isso acaba gerando perdão, falei borderline, o burnout. Acaba gerando o burnout e, consequentemente, eu perco tudo, né? Vou perder tudo. Em relação à depressão. Em relação à depressão, é mais ou menos o mesmo mecanismo, mas a diferença é justamente mais influenciado pela falta de conhecimento. Então eu acabo tendo tanto medo de encarar a realidade do lado de fora que eu prefiro me trancafiar dentro do meu mundo seguro. Só que o meu mundo seguro está tão apertado, que já não me cabe mais. Então eu prefiro, abre aspas, viver como se fosse um zumbi. Né? E isso acaba atrofiando ali as minhas habilidades, as minhas capacidades, a minha referência de ação. Então eu não tenho mais certeza daquilo que eu sou capaz de fazer porque eu decidi ficar trancafiado dentro do meu próprio universo. Né? E o meu próprio universo ele não é o suficiente para poder lidar com todas as questões relacionadas ao mundo de fora. A história da Bela Adormecida ela retrata um pouco isso. Por quê? Tem a ver mais também com a questão do protecionismo dos pais. Esse é um ponto também, doutora Sônia. Hoje, o exagero do protecionismo dos pais para com os filhos tem criado também essa questão, reforçado, né? A questão da crise de identidade, porque ele acaba perdendo a referência de força dele. Porque ele acaba sendo tão reforçado pelos pais fazer aquilo que ele precisa fazer, que quando ele mesmo precisa fazer, ele não consegue. Então, retornando. O que ali o filme da Bela Adormecida está querendo retratar em relação a isso? A Bela vive naquele contexto de proteção com os pais. No primeiro momento que ela decide romper com essa zona de conforto, sair desse universo conhecido, protegido dos pais, ela se depara com a Malévola. Né? A Malévola ela representa exatamente o peso do mundo, ela não aguenta o peso do mundo e entra em estado inconsciente. E na vida real, é exatamente isso que acontece. Você vivendo nesse ambiente super, hiper, mega, ultra protecionista, quando você vai ali pro lado de fora enfrentar o mundo, você não consegue, você não tem os meios, você não dispõe dos meios, você não dispõe da força, você não dispõe da coragem para poder entrar, para poder encarar. Então o mundo ele acaba tendo um aspecto muito mais amedrontador do que ele é. A gente acaba distorcendo a forma como a gente olha para a realidade justamente por conta desse contexto super, hiper, mega, ultra protecionista. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A Beth falou aqui pra gente que algumas empresas não têm contratado muitas pessoas da famosa geração Z, o que a gente chama nas redes sociais de geração Nutella, porque muitos candidatos vão para a entrevista de emprego com os pais do lado. Só falta pedir para os pais responderem para eles quem eles são, algo do tipo. Então, assim, a gente está chegando nesse movimento no século XXI, onde cada vez mais eu estou afastado de mim mesmo. E não é no sentido egoísta da coisa, mas é no sentido do próprio autoconhecimento.
enquanto você não sabe dizer quem você é, enquanto você não souber dizer isso, você vai ser um refém das suas fantasias, dos seus pensamentos distorcidos e até mesmo refém do peso do próprio mundo. E esse lugar da adolescência, ou eu diria, esse pai ou mãe, esse protetor que acompanha um filho adulto numa entrevista de emprego, isso é demanda do próprio filho, né? Ou superproteção ou exacerbação do cuidado de pais para com filhos, até porque nós temos alguns fatores, doutor Vitor, como a violência, né, que justificam, acompanho algumas mães, e eu preciso chamar a atenção, no bom sentido, gente, mas desta mãe, que o filho já tem 21 anos, que ele pode pegar o metrô e descer frente à clínica para ser, porque a clínica é em frente ao metrô, e pode trabalhar, e pode ir para o curso sozinho, pode fazer uma entrevista de emprego. Então, eu chamo desse adultescência, que está muito frequente nos tempos de hoje, mas na escuta terapêutica a esta mãe, eu compreendo esse lugar. Né? Nós não acomodamos, nós vamos trazer à luz dessa consciência dessa mãe poder ajudar o seu filho adulto a ser protagonista da sua própria vida. Então, eu gostaria de ouvir o Dr. Vitor, se na sua, digamos, no seu espaço clínico, né, o doutor percebe que isso é uma demanda mais do filho, que quer o pai e a mãe ali, ou dos pais? Eu encontro os dois, doutora Sônia. É uma questão muito mista, né? Ao passo que às vezes eu encontro filhos que querem sair desse lugar de superproteção, também encontro pais que não querem deixar os filhos sair de casa. E também encontro os filhos que não querem sair, né, porque ficaram acomodados, e os pais que querem que os filhos saiam. Então, assim, é uma briga constante. Não dá para chegar e dizer, não, somente um. Não. Existem situações que as duas coisas acabam se reforçando, né? O Freud, inclusive, ele chamava isso de pesadelo edipiano, né? Que era complexo de Édipo, quando o garoto ele se apaixona ali pela figura da mãe e disputa inconscientemente aquele lugar ali com o pai. O pesadelo edipiano é quando a mãe não quer que o filho se separe dela, né? E existe o oposto também. O pai não quer que a menina se afaste dele, e os dois também, né? Quando os pais não querem que o filho se afaste também. Então, o que eu noto? Eu noto que essa questão da violência que a doutora Sônia acabou de colocar é um fator de influência muito grande. Mas onde que realmente é seguro? Nem mesmo a nossa própria casa é seguro. Ali não é um ambiente seguro. Então, eu acredito que para a gente poder desenvolver uma consciência mais elaborada, é dar o princípio da simplicidade. Tudo é simples de ser resolvido até que se prove o contrário. Então tente, estimule, vai dar certo. E finalizamos o programa Viver Bem somente hoje, gente. Ficou com vontade de ouvir mais, de escutar mais sobre essa crise de identidade? O convite já fica feito ao Dr. Vitor Lima. Dr. Vitor, por favor, deixe uma mensagem aos nossos ouvintes e também o seu contato, que o Dr. Vitor atende presencial, online, é palestrante também, e quero, em nome da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, agradecer a sua brilhante participação. Eu que agradeço, doutora Sônia, mais uma vez esse convite. Os meus contatos, o meu número de WhatsApp é 21 99138 7156, e a minha rede social é o Instagram, @Victor Lima, com 2 I's e 2 M's. Mensagem de despedida é uma frase do Joseph Campbell, que ele fala assim: a caverna que você mais tem medo de entrar esconde o tesouro que você mais precisa. Muito, muito profundo, simples e profundo. Exatamente. Somos nós mesmos. Esse encontro é fantástico. Mas, gente, cada crise representa uma oportunidade de transformação.
Então, todos nós passamos em determinado momento por crise, sim. Precisamos respirar fundo, darmos a pausa, olhar para dentro, de dentro para fora, não somente de fora para dentro, para entender, compreender, e somente assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Antes de terminar e desejar um bom domingo, anotem o nosso WhatsApp da Clínica Vitor Frank, é o 99506-6463. Então, viveremos bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.